Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Paulo, professor da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e essa é a aula de Ciências do quarto bimestre do sexto ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as camadas da Terra e sobre as rochas que formam a crosta terrestre. Visto de cima, nosso planeta parece uma bola azul, mas na verdade, o planeta Terra tem um formato chamado geóide, ou seja, uma esfera de superfície irregular achatada nas pontas. Esse geóide possui um diâmetro de aproximadamente 12.742 quilômetros, o que quer dizer que se nós tentássemos cavar um buraco na Terra de um lado até o outro, teríamos que furar esses tais cerca de 12 mil quilômetros. Mas será que isso é possível? O que você acha? Você acha que é possível cavar um túnel ligando um lado ao outro da Terra? E o que será que tem dentro dessa esfera onde nós vivemos? Do que será que a Terra, esse conteúdo, é formado? Essas são perguntas importantes e que não foram fáceis de serem respondidas. Infelizmente, não é possível cavar de um lado ao outro. A temperatura no interior do planeta é muito elevada e, devido à alta pressão, o material é muito denso. Mas ainda assim, é possível conhecer a composição do interior da Terra. O interior do nosso planeta e sua composição podem ser estudados através de ondas que a gente chama de ondas sísmicas. Essas ondas viajam através das camadas do planeta. A velocidade e o padrão que essas ondas fazem dão informações que permitem aos cientistas determinar as propriedades do material que essas ondas percorrem. É dessa maneira que conhecemos como é a composição do interior do nosso planeta. Podemos dividir a parte interna da Terra em 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre. A camada mais interna é o núcleo, que pode ser dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno é formado por ferro e níquel em altíssima temperatura, aproximadamente 6.000 graus Celsius. E embora esteja em alta temperatura, a pressão exercida pela massa da Terra mantém essa estrutura em estado sólido e não em estado líquido, como a gente poderia imaginar. O núcleo interno está envolto por uma camada que é chamada de núcleo externo, que também é composto por ferro e níquel, mas nesse caso em estado líquido, com temperatura entre 3.000 e 3.800 graus Celsius. Os movimentos de rotação do núcleo ajudam a explicar a formação do campo magnético da Terra. Esse campo magnético, além de nos orientar geograficamente, através de uma bússola, por exemplo, protege o nosso planeta dos ventos solares. Se esse campo magnético não existisse, os ventos solares tornariam impossível a existência de vida na Terra. É possível nós vermos esses ventos solares nos polos. Os desvios dos ventos solares sobre a Terra formam as auroras boreal e austral. Após o núcleo, encontramos uma camada intermediária chamada de manto, que é formada principalmente por ferro, silício e magnésio. A temperatura do manto é de aproximadamente 2.000 graus centígrados, fazendo com que as rochas que estão ali se tornem pastosas. Chamamos essas rochas em estado pastoso de magma. Quando vemos a explosão de um vulcão, aquela lava que sai do vulcão, é o magma sendo expelido. O manto está dividido em 2 camadas, o manto superior e o manto inferior. Entre o manto superior e inferior, formam-se movimentos, que a gente chama de movimentos de convecção, onde o magma mais quente sobe e o menos quente, não é mais frio, mas menos quente, desce. Essa convecção causa o movimento das placas tectônicas, que em alguns locais resulta no surgimento de erupções vulcânicas, terremotos e maremotos. A camada mais externa da Terra é a crosta terrestre. Nela, encontramos as rochas em estado sólido devido ao seu resfriamento, formando o que a gente chama de continentes, as ilhas e mesmo o fundo do oceano. Essa camada varia de espessura em função do local onde ela se encontra.
No oceano, onde a crosta recebe o nome de crosta oceânica, essa camada de rochas é mais fina, né? E em alguns locais ela está em constante formação. Já na crosta continental, a camada de rochas solidificadas é mais espessa e com uma formação que a gente diz mais antiga. A crosta terrestre ela não é contínua. Há divisões que formam grandes blocos rochosos, conhecidos como placas tectônicas. Como já mencionei, em função da convecção que ocorre no manto, essas placas estão em constante movimento. Eu vou agora fazer uma analogia para você entender melhor como seriam as camadas da Terra. Imagina um ovo cozido. O núcleo da Terra seria a gema, né? E a clara seria o manto. Já a casca do ovo cozido seria a crosta terrestre. Quando a gente bate a casca do ovo cozido em uma superfície sólida, ela não fica toda quebradinha, craquelada? Então, da mesma forma é a crosta terrestre. Ela é toda descontínua, como se fosse essa casca quebrada. O manto superior, junto com a crosta terrestre, forma o que a gente chama de litosfera, que é a camada de rochas do nosso planeta. Nós encontramos as rochas em toda a superfície da Terra e de diferentes formas. De acordo com seu tipo de formação, nós podemos classificar as rochas como ígneas ou magmáticas, metamórficas e sedimentares. As rochas magmáticas, né, se formam a partir do resfriamento do magma expelido pelos vulcões. Nas regiões de fragilidade da crosta terrestre, né, ocorre a formação de vulcões, por onde o magma, né, presente no manto atinge a superfície da Terra. Esse material chega em altíssima temperatura, né, e em seguida ele vai se resfriando e formando essas rochas. Um exemplo desse tipo de rocha é o granito, que utilizamos em bancadas de pia, no revestimento de pisos também nas nossas casas. As rochas sedimentares são aquelas rochas formadas pela deposição e compactação de diversos tipos de sedimento ao longo de milhões de anos. Esses sedimentos se formam pela ação da água, do vento e de outros agentes de intemperismo, né? As rochas que estão expostas, né, a esses agentes, né, vão sendo desgastadas, né, e os pequenos grãos formados por essas rochas, né, formados pelo intemperismo, pela ação do intemperismo, irão se depositar em algum local, né, em um local. Os grãos se acumulam formando camadas, né, que se sobrepõem ao longo de muitos anos. Sob condições físicas e químicas específicas, esses sedimentos, né, formam uma nova rocha. Um exemplo de rocha sedimentar é o arenito. Em função do seu processo de formação pelas deposições de camadas, é nas rochas sedimentares que encontramos os fósseis. Os corpos, restos de animais, plantas, outros seres vivos podem ficar soterrados durante a deposição dos sedimentos. E aí, em condições específicas de temperatura, pressão, né, ausência de oxigenação, podem gerar os fósseis. Os fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que habitaram a Terra em períodos geológicos anteriores. Geralmente, as partes mais duras, como os ossos e dentes, são mais encontrados pela facilidade de conservação, né, e da forma como esses fósseis são formados ao longo do tempo. As rochas metamórficas são formadas a partir da transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. As rochas presentes na crosta terrestre podem afundar para camadas mais profundas pelo movimento das placas tectônicas. Nessas camadas mais profundas ocorre o aumento da temperatura e da pressão. Esse processo, né, pode levar à formação desse tipo de rocha. Um exemplo de rocha metamórfica é a ardósia, que a gente também usa, né, para piso em casa. Além da litosfera, temos ainda outros estratos na superfície da Terra, como a hidrosfera, que é a camada, né, formada pelos corpos hídricos do planeta, como oceanos, mares, os rios, os lagos, né, e mesmo as águas subterrâneas.
A biosfera, que é o conjunto de ecossistemas da Terra, ou seja, os locais onde encontramos seres vivos em nosso planeta. E, por fim, a atmosfera, que é a camada de gases que envolve o nosso planeta. A atmosfera também é dividida em estratos, mas isso é um tema para uma próxima aula. Então, leia a sua orientação de estudos, ouça os podcasts e busque mais informações com seu professor. Aqui eu sou o professor Pedro Paulo, espero que você tenha gostado da aula, um forte abraço e até a próxima.